Fala aí, pessoal. Hoje eu vou aparecer muito pouco, eu acho que praticamente nada. E por quê? Vocês vão ver muitas minhas mãos e isso daqui. Porque a gente vai falar de interpretação de reação química. E aqui no meu estúdio, né, entre aspas falando, vocês sabem que eu não daria para montar uma reação certinha, fazendo a tabela direitinho para vocês entenderem. Então eu achei que gravando desse jeito aqui seria melhor para vocês compreenderem. Correto? Pois bem, como que a gente vai lembrar disso daqui? Quando a gente terminou funções inorgânicas, a gente começou a falar de massa dos átomos. E aí a gente viu massa atômica e massa molecular. A massa atômica era a massa dos átomos, de um átomo só. E a massa molecular era a massa da molécula, correto? Partimos daí e fomos para balanceamento, seguimos com entalpia, cálculo de entalpia e aí chegamos aqui. Interpretação de reação química. Gente, é super tranquilo, só que atenção, como tudo na nossa vida, tá? Então, muita atenção ao fazer, mas depois que a gente começa a fazer e começa a ter prática, ó, super tranquilo, super fácil, vocês vão tirar de letra. Tudo bem? Então vamos começar aqui. Primeiro, vocês vão observar que eu tenho aqui, ó, interpretação de reação. Então eu tenho a reação química aqui, CH3H8 5O2, reagiu 3CO2 mais 4H2O. A primeira estrutura que eu quero descobrir é o molar. O que significa o molar? O molar é o número de moléculas, é a quantidade que eu tenho, certo? Então, como que eu vou descobrir o molar aí? Eu vou olhar o número que vem antes, que é o número daqui, ó. Quando a gente vai balancear uma reação, a gente não coloca números aqui, que são chamados de coeficientes estequiométricos, correto? Então, o molar, eu vou olhar o número que tá aqui, ó. Aqui tem algum? Não, então significa 1. Aqui, O2, qual o número que eu tenho aqui? 5. Então, molar, 5. Quantidade de moléculas, 5. Reagiu. Quantos de CO2 eu tenho? 3. Então, molar, 3. Quantos de H2O? 4. Então, molar, 4. Tudo bem? Tá. Então, molar é o número que vem antes. É o número que eu uso para balancear minha reação. Show? Tá, vamos então para moléculas. Moléculas, super fácil, não é isso? É a quantidade de moléculas, sim, super tranquilo, tá? É isso mesmo. Vai repetir o molar. Se aqui é 1, quantas moléculas eu tenho aqui? 1. Quantas moléculas de O2? 5. Quantas moléculas de CO2? 3. Quantas moléculas de H2O? 4. Mas eu tenho uma estrutura a mais aqui, ó. 6,02 vezes 10 a 23. O que significa esse 6,02 vezes 10 a 23? Vem da constante de Avogadro. O que é essa constante de Avogadro? É um número, tá, de átomos que um determinado elemento tem. Então, foi determinado lá, né, no início, no estudo dessas estruturas dos elementos químicos, uma constante, ou seja, um valor fixo que não vai mudar, tá? Constante vem disso daí, desse valor invariável, e de Avogadro é de acordo com aquele que descobriu. Então, é uma homenagem a ele, tá? Por quê? Agora o que a gente vai ver aqui é mol. O que significa mol? Mol é a unidade de quantidade de matéria, ou seja, como que eu vou expressar a quantidade de matéria? Se eu tenho 3 moléculas, vamos supor, eu tenho 3 moles, eu tenho 1 mol. Então, quando fala-se a palavra mol, significa quantidade de matéria, tá? Assim como eu falo, ó, eu tenho 13 quilos, né? O quilograma não é a minha unidade de expressão? Pois bem, o mol é a unidade de expressão da quantidade de matéria, tá? E sendo assim, mol, sendo uma quantidade de matéria que a gente tem, né, em todos os elementos químicos, eu vou ter a constante de Avogadro, que é um número base que vai ser utilizado em todos os elementos. Tá, professora, mas o que eu vou fazer com isso então?
Vamos nós aí, tá? Ó, coloquei o número de moléculas, 1, 5, 3, 4, certo? Que são os números que vêm antes. E eu apenas vou colocar vezes 6,02 vezes 10 a 23. É esse valor aqui que é a minha constante de Avogadro. Eu vou ter que calcular, vou ter que multiplicar, vou ter que somar? Não, eu apenas vou repeti-lo, tá? Porque é a minha unidade, tá bom? Mais pra frente a gente vai entender melhor. Ok. Então, vamos lá. Moléculas, volume, tá? Volume, ele é expresso em litros, de acordo com a CNTP, condições normais, tá? De temperatura e pressão. E aí foi estabelecido um valor constante também para esse CNTP, para esse volume em CNTP, que é qual? 22,4. Então, o valor CNTP em litros é válido como 22,4. Como que eu vou usar isso, gente? Vocês vão perceber que tudo vem do molar. Se eu identifiquei o molar direitinho, eu consigo realizar tudo. Tranquilíssimo. Então, vamos nós, ó. Volume. Quantos molares, né? Podemos dizer assim, quantos moles eu tenho de C3H8? 1. Não é isso? Então, se eu tenho 1, o meu volume é 22,4. Mas por quê? Porque 22,4 vezes 1 não é igual a 22,4? Então, é o mesmo valor, certo? Então, 22,4. Aí, aqui, ó. Quantos moles de O2 eu tenho? 5. Então, ó, 5 vezes 22,4. Aí eu tenho que resolver, que vai dar 122,0 litros. Aqui. Quantos moles de CO2? 3. Então, 3 vezes 22,4. 67,2 litros. Aqui. Quantos moles de H2O? 4. Então, 4 vezes 22,4 igual a 89,6 litros. Certo? Então, volume, tá? É determinado nas condições normais, temperatura e pressão, por um valor considerado 22,4. É meu valor base. Ok, gente? Tá. Vamos nós, então, aqui. Mexer aqui um cadinho para ficar melhor. Átomo. Átomo é quantidade. Quantidade de elementos químicos que eu estou usando. Isso mesmo. Quantos elementos que eu estou usando? Tá? E não quais são. Quantos elementos? Como isso, ó. Eu aqui usei. Quantos elementos de carbono eu usei aqui, ó? 3. Quantos elementos de hidrogênio? 8. Então, eu vou somar. 8 mais 3, 11. Então, o átomo é a quantidade de elementos químicos. Então, quantos carbonos? 3. Quantos hidrogênios? 8. 8 mais 3, 11. Show? Tá. Quantos átomos de oxigênio eu usei aqui? 2. Mas eu usei quantas vezes? 5. Então, eu vou ter que multiplicar. 2 vezes 5, 10 átomos de oxigênio no total. Aqui. Quantos átomos de CO2? Ó, quantos átomos... Esse 3, quando eu coloco aqui, ele não vale para todo mundo? Lá em balanceamento, lembra? Então, quantos átomos de carbono eu tenho aqui? 3. Né? Posso até colocar aqui, ó. 3. 3 átomos de carbono. Mais... Quantos átomos de oxigênio? 3 vezes 2, 6. Então, 6 átomos de oxigênio. 6 mais 3, 9 átomos no total. Tudo bem? Então, vamos nós. H2O. Ó, o 4 ele vale para o H e ele vale para o O. Quantos Hs? 4H. Mais... Quantos oxigênios? 4 vezes 2, 8. Então, 8 oxigênios. 8 mais 4, 12. Então, átomos é a quantidade de elementos químicos,
tá certo? Ok? Então vamos nós. Massa. Massa é o mais fácil. Mais fácil por quê? Porque a gente já viu essa matéria, tá? É quando a gente põe lá na tabela periódica o valor da massa atômica do carbono, o valor do hidrogênio, o valor de todos os elementos aqui e vou fazer a conta. Então, ó, se eu pegar minha tabela periódica aqui, ó, a primeira molécula é C3H8. Então, ó, qual o valor da massa do carbono? 12,0. Certo? O valor do hidrogênio, sempre 1. Nunca vai variar. Então, o que eu vou fazer? Lembrando, massa do carbono é 12, não é isso? Então, 12 vezes 3, porque eu tenho 3, mais 1 vezes 8. 36 mais 8, 44 gramas, tá? O O2, ó. Aí, quantos oxigênios eu tenho aqui? Eu não tenho 10. Então, eu tenho que fazer 10 vezes... Qual a massa do oxigênio? 16. 10 vezes 16, 160. Aqui. Quantos carbonos? 3. Qual a massa do carbono? 12. 3 vezes 12, 36. Mais quantos oxigênios? 6. Porque, ó, 3 vezes 2, 6. Então, 6 vezes 16. Resolvi 132. Aqui. Quantos hidrogênios? 4. Então, 4 não, 8, perdão. 4 vezes 2, 8. Então, 8 vezes 1, mais 4 vezes 16, porque esse 4 tá valendo para cá também. Resolvi 72, certo? Então, a gente tem que ter atenção. E vamos resolver molécula por molécula, um por um, tá? Devagar, com atenção e sempre com tabela periódica na mão, tá certo? Sendo assim, pessoal, não tem que perder. Mas é necessário, como tudo, atenção, cautela, fazer com cuidado, devagar, para não se perder, certo? E assim, pessoal, finalizamos mais uma aula. E tenho certeza, vocês são capazes, vocês vão conseguir fazer e vai ser super tranquilo, tá bom? Tchauzinho!